Boa noite a todos e todas. Esta é a live Papo de Intervalo, a live do Simpro Guarulhos. Nessa noite aqui iremos falar um pouco sobre os 150 anos da Comuna de Paris. Estamos aqui com o professor Henry, que é professor e diretor do Simpro Guarulhos também. Essa iniciativa do Papo de Intervalo está completando um ano e ela vai completar, na verdade, daqui 2 meses, mas eu queria só reforçar que a primeira foi com o Henry, né, que trouxe o debate sobre educação no capital, e hoje vamos debater um pouco sobre os 150 anos da Comuna de Paris. Nos ajudem a divulgar aí os canais de comunicação do Simpro Guarulhos, nosso canal no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Vamos lá. Henry, boa noite. Queria abrir um espaço aí para você trazer sua saudação inicial, se apresentar aí. Muitos já te conhecem, com certeza. É um professor, foi meu professor e tem muitos estudantes aí, ex-estudantes, acompanhando a nossa live. Muito obrigado, Tiago. Assim, é um prazer enorme estar com o pessoal aí no Papo de Intervalo. É um programa excepcional, vira e mexe, estou assistindo. Sempre entrevistas inteligentes, com pessoas interessantes e a contribuir com o pensamento da esquerda e com a categoria dos professores, que é muito importante, o papel que cumpre esse programa é fundamental. E, Tiago, mais uma vez, parabenizá-lo pela iniciativa, pela manutenção e pela responsabilidade de fazer um programa de tamanha importância. Fico muito à vontade porque estou aqui com amigos, todos eles, a Andréia, a Ana, minha companheira, o Gustavo, o Ezio, a Flávia, né, o Pedro, o Antônio, enfim, uma galera, poxa, o Silvio, né, o Silvio da Conspira, saudade do Silvio, tomar uma cachaça com ele, uma galera, assim, maravilhosa, né? Então, assim, eu estou conversando com amigos, na verdade, né? Vou ficar muito à vontade para falar sobre a Comuna. E queria começar a dizer, Tiago, assim, em relação à Comuna, eu tenho falado, semana passada eu comecei, né? Porque semana do dia 18 foi semana passada, e é a semana em que realmente começa as atividades em torno das homenagens sobre a Comuna de Paris no mundo, pelo menos para as esquerdas organizadas no mundo, discutem a Comuna de Paris desde a semana em que se inicia o dia 18 e que vai até o mês de maio, né? Até o dia 28 de maio. E penso que ser fundamental o debate sobre a Comuna de Paris, porque na escola mesmo, quando nós aprendemos sobre a Comuna de Paris, primeiro são poucos os professores de história que se arriscam a falar sobre a Comuna de Paris. Isso é um ponto já notável. Eu me lembro, assim, completamente das minhas aulas de história, não, lógico, completamente estaria sendo arrogante, mas, assim, eu me lembro muito bem das minhas aulas de história, e em nenhum momento nenhum professor falou foram ótimos professores, não quer dizer que tenham sido ruins, não, foram ótimos. Foram referências e me estimularam, me incentivaram e me inspiraram a ser professor de história. Mas eu depois, ao longo do tempo, formando outros professores, eu percebi que a discussão em torno da Comuna de Paris ela é pouco usual e que é pouco difundida em vários níveis, né? Assim, bom, na mídia nem se fala, não interessa nem um pouco falar sobre a Comuna de Paris, porque a Comuna ela traz contribuições enormes, contribuições que foram frutos da luta da classe trabalhadora e que não interessa demonstrar que foram conquistas da classe trabalhadora. Demonstra, aliás, quer demonstrar que são dações, que são graças da burguesia, graças da classe dominante sobre a classe trabalhadora, as conquistas, aquilo que deveria ser considerado como conquista da classe trabalhadora. Estou falando, por exemplo, sufrágio universal. E não voto censitário. Estou falando sufrágio universal. Né? Estou dizendo a luta de igualdades entre homens e mulheres. Estou dizendo, inclusive, a inserção das mulheres no sufrágio universal. Estou dizendo educação pública. E por aí vai. Então, assim, tem uma série de elementos que foram pulsados
da Comuna de Paris e que as pessoas não sabem, ou não lembram, ou não querem entender, ou não entenderam, ou simplesmente nunca tiveram acesso a essa informação. Então, eu acho que nós, que somos da esquerda, temos um papel fundamental em difundir a Comuna de Paris, porque dali saem bases importantes e fundamentos importantes da compreensão, por exemplo, marxiana, da compreensão de Marx sobre as resoluções políticas para a classe trabalhadora. Mas aí agora eu vou deixar você... Não, legal, Henrique. Eu acho que essa observação sua é muito importante. Quando tem as campanhas de adoção do livro didático na escola pública, eu sempre observei que a Comuna de Paris ela não aparece nos livros didáticos. A Revolução Russa ela aparece sempre, mas a Comuna de Paris ela é sempre omitida, né? E é muito importante isso que você coloca, que a Comuna de Paris ela é uma inspiração para os dias atuais, né? Para que a gente encontre uma perspectiva nas lutas. Hoje, aliás, é o Dia Nacional de Mobilizações, né? Dia 24 de março, as centrais sindicais, junto com os movimentos sociais, criaram algumas ações e hoje em Guarulhos, aliás, a Fernão Dias foi fechada, né? Em defesa do auxílio emergencial digno, pela vacinação de todos, né? Contra esses governos genocida, o Bolsonaro estão mantendo esse estado de calamidade que vivemos no país. E estar na barricada lá traz um pouco desse imaginário da comuna, né? Desse enfrentamento, né? Então a Comuna de Paris ela permeia os nossos ideais, assim, a nossa utopia. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente, então, qual é o legado da Comuna de Paris, então, para os dias atuais? Assim, como que a gente, um rapaz já até comentou, né? Qual é o legado que a gente traz? São muitos. Poderia citar, eu acho que depois a gente pode organizar essas ideias, assim, né? De uma forma um pouco mais elevada, mas, assim, a princípio, aquilo que nós tratamos tanto sobre unificação das esquerdas, por exemplo, né? Não foi algo programático da Comuna, foi algo realizado efetivamente pela Comuna. A Comuna ela não tinha, por excelência, marxistas, porque Marx era um teórico ativo naquela época, mas pouco difundido ainda. Apesar de, em 1871, já ter completado seis anos do lançamento de sua obra maior, ela ainda era pouco usual, poucos eram os leitores, né? E que dirá capacitados a entendê-lo, né? E então, assim, não era. Então, assim, mas veja, mas tinha o pessoal da Associação Internacional dos Trabalhadores. Tinha a turma que ia pelo Proudhon, que era a maioria, inclusive, que eram anarquistas proudhonianos. Tinha socialistas blanquistas, republicanos radicais. Tinham liberais radicais, a palavra que eram a maçonaria. Pra você ter uma ideia, a maçonaria. Então existia uma confluência muito grande, uma unidade em torno da Comuna de Paris, que isso para fazer uma revolução. Não era para fazer uma eleição, para fazer uma revolução. Coisa que hoje nós não temos condições, não temos sequer maturidade, para unificarmos. Aí pessoas que já participaram de processos de tentativas de unificação das esquerdas em eventos por aí afora podem explicar o que viram, né? Que é show de horrores. Mas isso é derivado de uma circunstância particular da história brasileira que depois a gente pode comentar. Mas, a princípio, isso. Então, assim, vamos pensar, a Comuna de Paris não teria acontecido se não fosse a unidade entre republicanos, radicais, blanquistas, entre proudhonianos, anarquistas, bakuninistas, né? Mas principalmente Proudhon. Proudhon era o grande mestre na França. Bakunin era menor. Mas Proudhon, Marx,
né, junto com o pessoal da AIT, principalmente a AIT, mais do que Marx, a AIT, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores, e maçons. E aí você fala assim, pô, mas a gente unificou com a maçonaria. A maçonaria, aqui no Brasil, ela é de direita radical, assim, né, da pior espécie. Ela é tão radical que ela chega até a ser, em alguns momentos, até monarquista. Então, ruim que é o processo aqui. Mas não é a mesma coisa na Europa. E aí você tem que inverter, tem que pôr de ponta cabeça o sentido, porque a história da maçonaria é a história da união dos trabalhadores na Idade Média. Já começa dali. Não é? E mesmo sendo parte de uma burguesia, evidentemente de uma associação de trabalhadores, maçons quer dizer pedreiros, por exemplo, não é? Na França, ela tem uma outra configuração que não é a mesma coisa aqui no Brasil. Não é a mesma coisa. Não podemos relacionar uma coisa com a outra. Então, lá eles são progressistas, aqui não. Na Espanha, maçons são progressistas. Lutaram, inclusive, na Guerra Civil Espanhola contra os franquistas. Aqui isso seria impraticável. Aqui eles são do lado da monarquia, ao lado de Jair Bolsonaro, ao lado do que há de pior. Então, aqui é tudo ao contrário. Né? Então, para dizer um dos legados, né? É muito bem interessante esse legado assim da unidade entre anarquistas e comunistas, né? Essa pluralidade. Eu estava pensando aqui que aí tem um conceito que é bem polêmico dentro do marxismo. Você coloca, na live de ontem você colocou que é um conceito pouco entendido, que é a questão da ditadura do proletariado. Eu queria que você desenrolasse sobre essa questão. O que o Marx traz com esse conceito da ditadura do proletariado e a relação com a Comuna de Paris, e nos dias de hoje, assim, como que a gente poderia traduzir esse termo que é tão difícil de lidar, que é o termo ditadura, já que conceitualmente a gente sabe que o Marx traz uma perspectiva da classe trabalhadora. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu comentava ontem o seguinte, o Tiago. Primeiro, eu comecei dizendo sobre uma frase do Mário de Andrade. Quem me conhece há mais tempo, como você, sabe que o meu doutorado foi sobre Mário de Andrade, né? E o Mário de Andrade, ele, na qual a Odisseia Desvairada, ele diz que o passado não é exemplo, ele é lição. Né? O passado não é exemplo, ele é lição. Então a gente tem que tirar do passado as lições para o futuro. É o porvir que nos interessa, não é? A gente não está olhando a Comuna de Paris para ficar sonhando com a Comuna de Paris. A gente está olhando para a Comuna de Paris, olhando o seu contexto em que surgiu, a sua contribuição, os seus erros, isso é muito importante, né? E aprender com tudo que ela ensinou. Então a gente tira do passado as lições, né? Isso diz o Mário de Andrade. E aí o Marx, ele também aprende com a realidade. Isso é parte, inclusive, da análise metodológica de Marx, né? Onde Marx olha para a realidade e é da realidade que ele tira a teoria. Certo? A Ana Paula está dizendo aí, ó, minha companheira, Gramsci dizia, a história ensina, mas ela não tem alunos. Não tem. Mas a gente tem que aprender com ela. Né? A gente tem que aprender com ela. A gente estuda história para isso. Então, veja só. O Marx, ele vai extrair da realidade da comuna o acabamento para um conceito que a ele é atribuído, que na verdade não é dele, que é esse conceito de ditadura do proletariado. Então, Marx, primeiro ele entende ditadura como domínio de uma classe no controle do Estado. Esse é um ponto inicial de Marx. E para Marx, não se definia por excepcionalidade o arbítrio, a ditadura, né? Tanto menos por uma relação jurídico-formal. Então, a ditadura não era uma relação jurídica. Não é? Por exemplo, como se diz aí, sei lá, enfim. Então, a ditadura do proletariado, na particularidade de Marx, ele é um tipo de Estado, é um tipo de Estado novo, né? Que deve estar sob o controle da classe trabalhadora. Esse é o ponto. Então, e a Comuna de Paris,
ela é que possibilitou... Estão me ouvindo? Sim, sim. A Comuna de Paris, ela que possibilitou ao Marx, isso com exemplos práticos, dentro da realidade, uma nova tematização da ditadura do proletariado, que até então Marx não tinha alcançado. Então, a comuna ela marca historicamente a humanidade e, teoricamente, aos marxistas. Em 72 dias de sua existência, que remete às disputas imperialistas do século XIX, o avanço prussiano sobre a Alsácia e a Lorena, regiões da França que eram povoados germânicos e que faziam parte, portanto, dos planos de unificação, até porque aquela região ela é muito rica em minerais carboníferos e também ferro. A Comuna de Paris ela pulsa da Guerra Franco-Prussiana, né? Uma guerra que acontece entre franceses e alemães dentro do processo de unificação alemã. E ela evidencia também, evidentemente, né, o regime apodrecido, ditatorial de Napoleão III. E, inclusive, daí nós estiramos, desse regime de Napoleão III, em outro momento a gente pode aprofundar, ou até aqui mesmo, se vocês desejarem, é que sai a expressão que resolve melhor o processo das ditaduras, por exemplo, no Brasil, né? A concepção de uma ditadura bonapartista, ou de uma intervenção bonapartista, ou do bonapartismo no Brasil. Na verdade, é uma remissão à forma de governo de Napoleão III, não a Napoleão I. Napoleão III é o sobrinho de Napoleão, né? E o termo, ou melhor dizendo, a ideia da ditadura do proletariado não é de Marx, né? Apesar de muitos dizerem que é de Marx, ou que vem de Marx, ou Marx trabalha com esse conceito. Marx trabalha, mas não é dele. Esse conceito é do Blanqui, do Auguste Blanqui, né? E o Auguste Blanqui ele está envolvido nas conspirações de 1830, né? A Revolução de 1830, que derruba a monarquia e instaura uma outra passagem da história francesa, né? E com a qual o Marx rompe, né? Essa ideia de conspiração, é a forma como o Blanqui vê, né? Isso Marx rompe, e rompe ao ponto de quando ele e o Engels entram na Liga dos Justos, é justamente porque a Liga dos Justos aceitou não ser uma associação secreta. Alguns até dizem que ele entrou numa associação secreta socialista. Não, Marx não aceitou. Ele fez com que a associação se tornasse livre, e daí ele passou a divulgar o pensamento da associação nos jornais em que ele escrevia e tal. E a expressão da ditadura do proletariado, por exemplo, ela não aparece no manifesto do Partido Comunista. Não é? Então, até tenho aqui algumas passagens do manifesto, não sei se é o caso de citar, mas ele não apresenta. Então, por exemplo, aqui numa passagem, ele diz o seguinte, olha, o objetivo imediato dos comunistas, ele diz, é o mesmo que o de todos os demais partidos proletários. Constituição do proletariado em classe. Derrubada da supremacia burguesa. Conquista do poder político pelo proletariado. Não fala em ditadura militar. Não fala em ditadura do proletariado. Mais lá na frente, algumas páginas na frente, estou usando essa edição da Boitempo, mais lá na frente ele diz o seguinte, que a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Não admite, então veja bem o que é isso. Por que é importante dizer isso, Tiago? Porque hoje chamam pessoas que fazem discursos reformistas de comunistas. E não é isso. Sim. Então, também é importante chamar a atenção dessa formulação de pensamento, que Marx vai concluir apenas com a Comuna de Paris, para nós também entendermos esse processo, inclusive a esquerda, que é mais importante que a esquerda entenda. Porque muita gente, por mais que arrogante isso pareça da minha parte, muitos também não entendem, né? São
são de uma esquerda intuitiva, não são de uma esquerda aprofundada no assunto, né? Então ele diz o seguinte, olha, a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade. Não admira, portanto, que no curso de seu desenvolvimento se rompa do modo mais radical com as ideias tradicionais. Né? E, para terminar, ele diz o seguinte, não para terminar assim, para quase chegar numa conclusão. Ele vai dizer o seguinte, o proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar, pouco a pouco, todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Isto é, do proletariado organizado. Então, o que é o Estado? O proletariado organizado como classe dominante, é o que ele vai dizer. E para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Então, é isso que o Marx está dizendo no Manifesto Comunista. Ele não está falando de revolução, ele não está dizendo que o Estado é a ditadura do proletariado, mas ele tem uma intuição. Ele está dizendo que tem que ser isso. Ele não vai compreender desta forma por muitos anos. Por muitos anos. Então, nas análises que fez depois na luta de classes na França, que é um livro que retrata as jornadas de 48 até 51, com o golpe de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, aquele que o Victor Hugo escreve dizendo Napoleão o Pequeno, né? Napoleão o Pequeno, que é o Luiz Felipe, o sobrinho, ele vai falar de ditadura da classe do proletariado. Ditadura da classe do proletariado. Então, e ele vai entender que esse momento da ditadura da classe do proletariado é um momento intermediário e necessário para a abolição das classes sociais. Então, Marx, ele ressignificou a expressão utilizada por Blanqui, percebe? Legal. Ele não é mais uma conspiração. Né? E após 1840, 1850, o Marx ele tematiza a ditadura do proletariado em dois outros sentidos, mas aí depois eu explico. Eu deixo você falar um pouco agora. Não, legal, Henry. Eu estou te acompanhando aqui. Muito importante esse esclarecimento sobre esse conceito, né, para que a gente possa lidar com ele na atualidade, né, de resgatá-lo e utilizar nos debates na esquerda. E eu estava pensando aqui, Henry, uma questão que é muito polêmica também, atualmente, né, a ditadura do proletariado é um tema que sempre vem, e o outro que é muito polêmico é a questão do armamento, né? A gente sabe que a Comuna de Paris, ela extinguiu o exército e armou o povo, né? E hoje a gente vive muito esse debate sobre a questão do armamento. Eu estava até lembrando que em 2006, quando o Lula fez o plebiscito do desarmamento, uma parcela da esquerda, até que eu estava à parte, a gente era contra, porque a gente falava, não, o povo precisa lutar, resistir, né? E nesse contexto atual se modificou muito, que a gente vê um movimento conservador que está armado e a gente está falando, não, está complicado. Eu queria que você trouxesse como foi essa experiência da Comuna de Paris em relação a armar o povo e destituir o poder do exército. Pois é, Tiago. O Marx, ele tira da Comuna, ele escreve um livro bem interessante, que é A Guerra Civil na França. Na verdade, não é um livro, é um texto do Conselho da Associação Internacional dos Trabalhadores, do qual ele era o secretário-geral. Ele não era o chefe, ele não era o presidente, não era nada. Ele era o secretário-geral. E nesse material, ele aponta, a partir das condições práticas. Então, veja só uma coisa que eu queria chamar a atenção antes, tá, Tiago? Porque o Marx ele vai falar dessa coisa da ditadura do proletariado, mas ele coloca em dois momentos. Né? Então, primeiro, ele vai falar no momento que ele vai mais definir, é justamente no momento que ele fala da Comuna de Paris, nesse texto que eu estou falando do Conselho da AIT, e que depois vira a Guerra Civil na França, que foi publicada há uns 10 anos, há exatos 10 anos, pela Boitempo, com o prefácio do meu querido amigo Antônio Rago Filho, meu querido amigo e professor, sempre mestre, Antônio Rago Filho. E, em crítica ao programa de Gotha, já em 1875, ele também remete a essa mesma questão, dizendo
sobre esse caráter transitório, né, da derrocada da ordem burguesa para a constituição de uma sociedade sem classes. Muito bem. E aí o Marx, da Comuna, ele tinha o seguinte legado, e que nos serve de exemplo até hoje. Marx aponta 4 elementos fundamentais, 4 características da Comuna. E isso ele parte de uma análise fática, Tiago. Então, assim, não é de uma ideia, porque até então o que ele estava jogando era com ideias, ele estava propondo. A Comuna de Paris, como eu disse, não era marxista. Né? Ela era blanquista, ela era proudhoniana, ela era anarquista de várias outras vertentes, ela era republicana de diferentes vertentes, inclusive maçônica e tal, blanquista e maçônica. Então, são coisas bem diferentes também. Mas não eram estritamente marxistas. O marxismo tinha, vou falar a verdade, na Comuna inteira, se tivesse, acho que uma meia dúzia de marxistas eram muitos. Né? O Lissagarret, o Vaillant, tinham uns sujeitos assim. O Lassalle, que é cunhado, que é genro dele, né? Alguns caras desses estiveram na Comuna. Bom, muito bem. Esses fundamentos que o Marx extrai da prática, da realidade, e isso é o que é o mais importante, é o que fundamenta a concepção de ditadura do proletariado, sai da prática, da realidade. Mais uma vez, chama atenção para o método de Marx. A verdade, ela só existe tendo por critério a realidade. Então, a realidade é o critério da verdade. E o Marx parte disso. Então, o primeiro ponto da Comuna de Paris, que é o primeiro ato, o primeiro decreto que os comunardos parisienses escrevem e colocam numa ficha nos muros de Paris. A Comuna é o povo em armas. Destitui o exército, acaba o exército. Substitui o exército pelo povo em armas. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, nós estamos falando do fim de um exército profissional. Ninguém ganha para ser exército. Então se forma um exército do povo, um exército que é popular. Não é? Então, se é do povo, nós estamos entendendo também que são trabalhadores em armas. São trabalhadores em armas. Trabalhadores em armas. Então, sim, um movimento de esquerda legítimo deveria defender o povo em armas? Deveria. O armamento do povo? Deveria. Como é hoje, aí gera-se a polêmica da atualidade, né? Porque nós temos um presidente que fala pelo armamentismo, mas o nível de armamentismo do nosso presidente, ele é um armamentismo burguês, né? De armas burguesas. Veja, você hoje, pela lei, você pode portar uma arma de fogo, você pode ter uma arma de fogo, mas você não pode ter um revolvinho de choque, daquele para dar um choquinho. A menina não pode ter um revolvinho de choque para dar uma eletrocutada num safado que venha lhe bulinar. Perceba? Então, assim, que tipo de armamento é esse? Vamos falar, então, de armamento de uma forma radical e popularização do acesso à arma. Ah, não, mas nós somos de esquerda, nós defendemos a paz. Eu sou da paz. Né? Na década de 80, 90, fizeram a campanha para o desarmamento. Ai. E a esquerda caiu nessa onda, porque a esquerda cai nessas bobajadas e cai na conversa, por exemplo, de uma democracia burguesa. Tem fé na política da democracia burguesa, na forma da democracia burguesa. Tem fé na justiça burguesa. A própria esquerda faz isso. Um cara da esquerda é preso, ou dito de esquerda, eu duvido que seja, mas ele diz, não, eu tenho fé na justiça. Tem fé na justiça burguesa? Alguém que é de esquerda tem fé na justiça burguesa? Então não está entendendo o que está fazendo aqui. Não está entendendo qual é a sua posição exata na relação de forças. Então esse é o primeiro ponto para a gente avançar. Porque o armamento, Thiago, e quem me ouve, são os meios materiais do poder da classe trabalhadora. A ditadura do proletariado significa transferir para os trabalhadores os meios materiais de poder. E uma das formas materiais de poder é a coerção pelas armas,
que é com isso, muitas vezes, que nos submetem. Seja com ditadura, seja com a vigilância. Seja com polícia política, como agora está acontecendo. Não é? Então, esse é um ponto importante. Quer comentar alguma coisa? Não, eu estava pensando aqui, Henrique, e muitos processos revolucionários foram armados, né? A gente sabe o quanto que saudamos a Revolução Cubana, ou até mesmo o processo revolucionário que está em curso no México, os zapatistas, né, que tomaram os municípios como uma forma de proteção, né? Um debate muito importante. Não, e a Venezuela, né? Veja, o Maduro só não tomou um golpe da direita. Sim. Porque ele possui a esquerda armada, porque o povo está armado do lado dele, defendendo ele, cara. Sim, o exército bolivariano, né? É assim, aí esse excesso de pudor, e claro que nós somos humanistas, claro que a Comuna nos ensina que nós estamos aqui pela humanidade, mas o excesso de pudor da Comuna levou a Comuna à sua derrocada. E isso o Marx apontou. Quando lhe perguntam o que se deve fazer, né? Os prussianos invadiram Paris. O que vocês têm que fazer? Marcha para Versalhes. Vai para Versalhes. Organiza o exército e rapidamente vai para Versalhes. Marcha sobre Versalhes, derrota o exército inimigo. Sim. E por que eles não fizeram? Excesso de pudor, excesso de humanidade. Maravilha, maravilha. Isso só os dignifica. Só que perderam. E de forma prática, né? Foi um massacre, né? O fim da Comuna, ela se dá através de um massacre. Sim. Né? Queria levantar uma questão aqui, para a gente partir para um outro ponto, que é muito importante, já que a gente está dentro da educação. A Andréia traz aqui, é importante lembrar que no que toca à educação, o salário dos professores foi duplicado e as escolas passaram a ser mistas, deixando de separar meninas e meninos. Então, a Comuna também, ela agiu nessa questão da educação, hein? Foi. E assim, Louis Michel, né, que era a grande figura, líder do Comitê pela Educação na Comuna de Paris, porque a Comuna de Paris ela era feita de vários comitês, e nesses comitês se organizavam assembleias, e essas assembleias elas eram executivas e deliberativas, que é um outro ponto importante. Elas não eram parlamentaristas, elas eram legislativas e executivas. E a Louise Michel, ela era uma professora que foi incumbida, então, de liderar ali, ou de organizar o Comitê pela Educação. E ela, imagina isso, né, no meio de uma guerra civil, né, ela transportando crianças, levando crianças para um lado, para um outro e tal, para uma sala de aula, e tiro aparecendo, e bomba caindo, mas ela lá firme e forte com as crianças, porque as crianças, filhas dos trabalhadores, não tinham acesso à educação. E ela inicia um processo de educação. Então, depois, quando termina a Comuna, aí vem a Andréia, né? Depois que termina a Comuna, o Estado francês aceita algumas proposituras comunardas. E aceita também por quê, querida Andréia? Porque a maior parte da classe trabalhadora morreu. Porque foram 20 mil mortos numa única semana. Numa única semana, a chamada Semana Sangrenta, que inicia no dia 21 de maio e termina no dia 28 de maio. 20 mil pessoas morreram. 20 mil trabalhadores. Outros foram condenados à morte. Depois, 5 mil foram condenados à morte. Depois, outros tantos a penas diversas. Muitos foram obrigados a deixar Paris. Foram expulsos de Paris. Então, veja, Paris ficou sem a classe trabalhadora. Então, aquilo que era o fundamento do capital, o trabalho vivo, deixou de existir em Paris. Então, para atrair trabalhadores de outras regiões, os parisienses fizeram reformas que foram importantes e que depois foram seguidas pela França, e não só pela França, mas por outros países da Europa. Inclusive por nós, aqui na América, em outro momento. Né, que foi isso que a Andréia colocou, a formação de salas mistas, a institucionalização de uma educação pública, não é? Com professores mais bem remunerados. Vamos lembrar que muitos professores
também morreram porque eram membros de uma classe média urbana e que lutaram do lado dos comunardos, né, ficaram ao lado dos comunardos, é uma coisa muito específica. Né? Então, por isso teve esses avanços. Então, assim, os avanços na área da educação, sim, eles aconteceram muito em razão da Comuna de Paris, e que poucas pessoas comentam. Isso mesmo. Obrigado, André. Legal. Eu passa um filme aqui na minha cabeça, né? Como eu fui aluno seu na faculdade, já tive falado da Comuna muitas vezes, eu estava até lembrando aqui, pensando que o Papo de Intervalo ele tem um perfil de trazer as informações das lutas da categoria, mas também como um espaço de formação política, né? O Simpro sempre teve essa preocupação com a formação política dos professores e professoras. E eu lembro dos grupos de estudo que você organizou no Simpro há alguns anos atrás, seja do Capital, seja o da Guerra Civil na França, né? Essa preocupação com a formação sempre. E para fazer uma próxima pergunta, me veio à cabeça uma fala sua, uma vez sobre a Comuna de Paris, que marcou muito para mim. Em 2016, nós ocupamos a Câmara de Guarulhos, e no meu imaginário, assim, era a nossa comuna, assim, de forma micro, porque em determinado instante a gente instalou uma forma de poder ali dentro da Câmara, na qual a gente dividiu funções desde a alimentação, a formação, a segurança, e a gente criou toda uma forma de organização dentro da Câmara. E quando aquilo começou a acontecer, no primeiro, segundo dia, a gente foi para o calendário de formações. Aí eu falei, precisamos falar da Comuna de Paris. E convidamos você para falar da Comuna. E foi um momento muito importante que transmitimos uma live para mais de 1.000 pessoas por todo o país, com a Câmara ocupada. Mas por que eu faço essa pergunta? Como que a Comuna lidou com essa questão do poder político, né? Do espaço legislativo, executivo, até mesmo judiciário? Como que ela instaurou um novo modelo político a partir da tomada de Paris? Pois é, Tiago, esse é um segundo ponto importante que Marx ressalta na Guerra Civil na França, porque ele vai dizer o seguinte: a Comuna, organizada em suas assembleias, em seus comitês, né, não é, como eu disse há pouco, uma instância parlamentar. Isso quer dizer que não se tratam dos pressupostos teóricos sobre teoria política ou coisa do tipo, nem nada. É a experiência imediata da comuna que ensina o proceder da classe trabalhadora, onde eles rompem com a estrutura burocrática do Estado. Rompem com a estrutura burocrática do Estado. Eles não a complementam. Né? Infelizmente, por exemplo, ainda que seja uma instância necessária, nós cumprimos um pouco essa função no sindicato, nós muito mais complementamos o Estado do que agimos para romper com ele. E nossa luta hoje, por exemplo, mesmo dentro do sindicato, significa, ainda que necessária, e é realmente necessária, ela significa uma instância, uma fiscalização para que as leis do Estado burguês sejam cumpridas, que já é difícil. Mas isso é porque é uma característica nossa, contraditória da particularidade brasileira. Né? Até a Karen, aí há pouco, começou a comentar alguma coisa mais ou menos em relação a essa particularidade brasileira. Mas veja bem, o Marx, desta lição da Comuna, ele tira uma frase espetacular, que ele diz o seguinte, eu não vou reproduzir a mesma fala do Marx, eu vou dizer do meu jeito, mas o Marx diz o seguinte, que a Comuna de Paris traz a fórmula política finalmente encontrada. A fórmula política finalmente encontrada. Qual é a fórmula política? É uma fórmula em que a classe trabalhadora ocupa a instância do poder, decidindo, propondo, não é? Portanto, ela é legislativa e ela é executiva. E é assim que a gente entra no Estado. Aí é muito interessante notar, Tiago, uma coisa. Não podemos ser ingênuos. O Marx fala assim, olha, para começarmos, a classe trabalhadora tem que tomar o poder. Não é culpar os espaços de poder. Que nem veja, nós estamos numa onda até meio que gramsciana, por que não dizer, né?
E assim, nós aqui, por exemplo, em Guarulhos, né, nós da esquerda ocupamos o espaço do sindicato, ou então um setor da esquerda ocupa o metrô, né, tem seus delegados dentro da estrutura do metrô, que é uma autarquia, né, uma autarquia que, em alguns casos é uma autarquia, outros casos é uma concessão, outros casos enfim, é do próprio governo, mas que estou dentro do Estado, sou funcionário público, tomo o metrô. Não é isso. Não é isso. É tomar efetivamente o poder. O poder. Fazer uma revolução de ordem política. Não é ocupar espaçozinhos, microzinhos aqui e acolá e ficar agindo dentro dos parâmetros burgueses propriamente. Não, é a ruptura com isso. E isso fizeram os comunardos. E é isso que o Marx chama atenção. Fala assim, olha, lá atrás, ele não está dizendo isso, tá? Mas pensa no que eu falei sobre a Comuna de Paris. Olha, ele não mostrou isso. Ele diz como poderia ser. Mas o que realmente deu a ele certeza que era, foi a Comuna de Paris. E aí nós temos que seguir, pensar, nós que nos propomos revolucionários, né? Porque se não for para brincar de ser revolucionário, eu nem quero. Né? Por mais que a gente não consiga ser, por mais que a gente esteja amarrado, por mais que a gente tenha que atuar ainda nas instâncias de complementação do Estado burguês, etc. Mas se não for para brincar de revolucionário, eu nem quero. Então, assim, se não for para pensar em destruir o Estado, não adianta nada. E aí olhemos para a configuração da esquerda brasileira, né? Que acredita, tem fé na política, é reformista. Aí são características da contradição brasileira, em outro momento a gente pode discutir isso. Né? Mas são características próprias, né? Mas é importante esse que você levantou. Então, a comuna é a fusão entre o poder legislativo e executivo, portanto, esta é a base para o fenecimento do Estado, a destruição do Estado. É isso que vai destruir o Estado. Legal, Henrique. Eu queria dar continuidade nessa questão do Estado, que é uma questão polêmica e que existe uma divergência, mas também afinidades entre anarquistas e comunistas, né? Eu até lembrei do livro do Michel Louvi, que ele fala sobre afinidades revolucionárias, e ele pega a Comuna de Paris como um momento onde essas ideias... Aí uma pergunta que eu não sei como colocar assim, sem ser muito simplista, mas quando a gente pega essa questão da experiência da Comuna em relação ao Estado, é uma experiência que está muito mais próxima das concepções anarquistas de dissolver o Estado, ou de concepções marxistas de tomada do poder do Estado, aí dentro das experiências, não necessariamente do que Marx disse, mas dentro do que os marxistas, os comunistas defendem, né? O mais simples perguntando, a Comuna de Paris ela é mais anarquista ou comunista, hein? O que você então, muito simples. Na prática, então, a questão a Comuna de Paris é a Comuna de Paris. Certo. Ela junta, como eu disse, ela junta republicanos, ela junta anarquistas, ela junta socialistas utópicos, ela junta liberais radicais e ela junta poucos marxistas. Ela junta uma galera. Então, pelo menos tem 5 elementos aí fortes aí dentro dela. O que o Marx enxerga que o Marx não tinha visto antes? Então, essa ideia de como destruir o Estado. Ele sabia que o Estado, num dos adjetivos que ele utiliza, era a excrescência parasitária. A Andréia, eu sei que gosta pouco dos adjetivos, e os adjetivos, o Marx usa muito. E o Marx usa essa para definir o Estado, excrescência parasitária. Mas o Estado, ele é complemento das demandas da burguesia, ele é uma criação burguesa, né? Ou esta forma de Estado moderno é uma criação burguesa. Portanto, que dá fé a todo o processo de exploração da classe burguesa sobre a classe trabalhadora. E tem que destruir essa forma de Estado, vai dizer o Marx. Muito bem, os anarquistas também dizem isso. Então, por princípio, o Estado é um problema para anarquistas e socialistas. Para anarquistas e comunistas, anarquistas e marxistas. Então, o que quer dizer Marx? Qual é a diferença básica aqui? É que o Marx está olhando para o Estado como uma instância necessária de que os trabalhadores precisam ocupar essa instância de poder, descentralizar a estrutura
de poder dentro do Estado, acabar com a máquina burocrática e tornar a democracia burguesa representativa numa democracia efetiva, concreta, uma democracia realmente de todos. Quando todos os trabalhadores, quando a classe trabalhadora ocupar a instância do poder, será a maioria, será a democracia da maioria. Então, que é uma definição de ditadura do proletariado? A ditadura do proletariado é a democracia da maioria. É a democracia da classe trabalhadora. Não é a democracia burguesa, é a democracia da classe trabalhadora. Então, qual é a questão entre anarquistas e socialistas? É que os socialistas científicos, como quis Marx, eles estão pensando um processo transitivo em que, historicamente, não se pode romper absolutamente com tudo. Por mais que isso seja revolucionário, ou por mais que isso, inclusive, ao contrário, pareça conservador. Não é possível destruir tudo e começar do nada, porque senão a gente volta para a animalidade. Aí voltamos para o naturalismo do Émile Zola, né? Que lá na sua personagem anarquista quer a destruição de tudo para começar do zero. Claro que é uma caricatura da literatura francesa, mas que é um pouco isso. Quer dizer, não tem como superar o Estado sem que você ocupe e o destrua por dentro. E a destruição por dentro do Estado, que é burguês e tem como mandatário um chefe, um líder, ou um chefe, ou um representante que está às ordens da manutenção sistêmica da burguesia, não há nada que mais ofereça perigo do que a classe trabalhadora no poder. Não é? Então, na verdade, a diferença entre anarquistas e socialistas, no fim, no comunismo, entre comunistas e anarquistas, não tem diferença maior no fim. No fim, somos todos a mesma gente, estaremos na mesma praça, nos abraçaremos, nos amaremos, cantaremos, tocaremos violão juntos. Mas, no processo, nós socialistas acreditamos que é preciso ocupar o espaço do Estado e destruí-lo por dentro. Essa é a diferença. Sim. E os anarquistas já propõem a construção de não a tomada do Estado, mas a construção de um poder popular, né? De algo por fora do Estado, assim. Mas o que é muito importante é perceber que andamos juntos, né? Historicamente, anarquistas e comunistas, apesar de algumas divergências em alguns momentos, eu acho que existem muito mais convergências, né? Coisas que nos unem nessa luta contra o capital, na luta capitalista. Em alguns momentos a gente se distancia, em algumas táticas, alguns caminhos, mas como você comentou, buscamos um mesmo fim, né? Um outro mundo possível, uma sociedade anticapitalista, sem Estado, sem classe, né? Então, eu acho que a gente vive um momento muito importante de unidade, né? Entre anarquistas, comunistas, uma luta anticapitalista que possa reunir todos estes. Henry, Andrea, estamos aqui chegando a 53 minutos de live, agradecer a participação de todas, Magali, o Antônio, que está presente, a Flávia, a Karen, o Sérgio, a Ana, João Paulo, a Vivi, muitos outros que estão aí nos acompanhando aí há 53 minutos. A Andrea manda um comentário aqui. Acho que os comunados tomaram a direção da sociedade que queriam construir em um processo transitório. Legal. Henry, um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que a gente vai caminhando ao final, assim, mas eu acho que é uma questão muito importante que eu sei que você tem um domínio muito grande. Daria para a gente fazer uma live toda sobre esse tema, porque você é um especialista em relação à história da arte. Mas uma foto me chamou muita atenção, a gente fez um card, eu já tinha observado um tempo atrás, aquela foto na qual estão os comunardos na barricada, e eles estão todos armados, mas alguns estão com instrumentos musicais, né? E é interessante essa figura eu gosto muito, assim, me chama muita atenção nas ruas a presença da fanfarra, né? Ela meio que ela dita o pulsar das ruas, né? O coração da manifestação, né? Quando está todo mundo cansado, a fanfarra
levanta, e ela é um ponto de concentração também, de se encontrar nas ruas. E eu percebi que na imagem aparecia essa fanfarra. E qual é essa relação da comuna com a arte? Assim, o que você pode trazer para a gente, assim? Ô, Tiago, a minha preocupação com a comuna é bem essa, porque assim, eu estou escrevendo um livro há 10 anos, mas não é porque o livro é enorme ou porque vai ser a Bíblia Sagrada da Comuna de Paris, não é isso. Eu estou escrevendo um livro sobre a Comuna de Paris, mas eu estou escrevendo igual a Guerra dos 100 Anos, que leva 136 anos. Certo. Né? Então, assim, escrevo um pouquinho, para um ano, escrevo mais 2, 3 páginas, para mais um ano, escrevo mais um capítulo, leva mais 5 anos para escrever de novo. Então, estou nesse processo. E justamente o livro que eu estou escrevendo, falta só um capítulo para terminar, era para ter terminado esse ano, para lançar esse ano, não consegui. Como, apesar dos pesares, eu não tenho intenção de morrer nos próximos 10 anos, então, quem sabe, nos 160 anos da Comuna, eu lance. E vejamos uma coisa, Tiago, eu estudo justamente o Courbet, o Gustave Courbet, que é um pintor, né, comunardo, ele é atuante, ele é líder do comitê dos artistas, e ele organiza exposições de arte de todos os jeitos, seja artes plásticas, né, artes, a música e tal, e ele está nesse processo, né, junto com o Rimbaud e outros caras, então é muito importante, né? Então eu fico pensando, e isso me chama muita atenção, porque assim, no meio da Comuna de Paris, tinha um comitê de artistas discutindo como seria a exposição de arte. Vamos fazer uma exposição de arte para saudar os nossos amigos alemães, nossos amigos portugueses, nossos amigos espanhóis, e tem que ter gente de todo quanto é lugar. Vamos fazer uma exposição universal, como eles se propunham, porque o socialismo é universal, ele é internacional, ele não é nacional. Nacionalista é a burguesia. Nós, de esquerda, não somos nacionalistas. Particularmente, podemos até gostar do Brasil ou não, né? Ou gostar mesmo, mas nós somos internacionalistas. E o Courbet, ele propõe uma exposição dessas. Vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma exposição de arte. Então, veja você, Tiago, eu dizia ontem com um camarada lá da França, lá, o Antônio Mota, que é um estudioso, que é um aluno do Michel Lévy, né? Estuda na França, eu comentava com ele o seguinte, assim, poxa, que humanidade, que humanismo que tinham os comunardos, né? Que em meio a uma preocupação de ter de conter sobre uma guerra civil o avanço do exército prussiano, do exército versalhês, da Guarda Nacional Alhures, na França, em relação à Comuna, né? O avanço deles em relação à Comuna, essa gente está preocupada em fazer uma exposição de arte. Louise Michel levava as crianças em fila, 40, 50 crianças, atravessava a rua, passava por debaixo das barricadas para levar as crianças nos casarões da burguesia, porque as artes eram propriedades privadas. Então, outro legado da Comuna, que você chama a atenção, que eu acho extraordinário, é a formação de museus públicos. Museus públicos é uma criação da Comuna de Paris. Né? Não só a educação, mas o museu público. Os comunardos, eles organizavam apresentações da orquestra. Então, os músicos de orquestra, eles se reuniam em praça pública e tocavam a céu aberto para os comunardos à noite, que era normalmente, naquela época, a guerra, ela era, vamos dizer, entre aspas, respeitosa. Ela acontecia em determinados horários, em determinados horários ela não acontecia. Era meio que um tratado de cavalheiros. Então, nos momentos em que não estava tendo guerra, que não estava tendo ataque, bombardeio, coisa e tal, a orquestra estava organizada, tocando para a população na rua. Então, pense que esses eventos públicos, os eventos artísticos públicos, que hoje parece tão banal para nós, né? A gente vai lá na virada cultural, assiste um artista, assiste outro, sequer nos damos conta
de que isso também é conquista da classe trabalhadora, o acesso à cultura de altíssimo nível. Não é a cultura rebaixada e tal, que às vezes também é legítima, dependendo do que for. Mas não é isso. Mas é de uma cultura de altíssimo nível. Ter acesso às obras de arte, ter acesso a sarais, que embora em alguns momentos a esquerda torne os sarais bem chatos, eu quero confessar aqui que eu tenho pouca paciência com os sarais de esquerda, me dá preguiça, eu tenho vontade de dormir, eu tenho vontade de morrer, eu tenho vontade de ir embora. Mas, de modo geral, a possibilidade de uma exposição muito mais interessante, um sarau popular daqueles do Islã, né? Que é lindo, aquilo é maravilhoso. Uma roda de samba é maravilhoso, né? É algo maravilhoso. Então, assim, as exposições de arte foram conquistas da classe trabalhadora, né? O museu, as orquestras gratuitas, né? E, poxa, a Comuna trouxe tanto para a gente. A gente vai passar, eu acho que 1000 anos discutindo Comuna de Paris. E nós vamos fazer isso de 10 em 10 anos, discutindo muito sobre Comuna de Paris. Eu estou tão feliz esse ano, eu participei já de 5 eventos falando sobre Comuna de Paris. E cada vez me parece ser mais necessário, porque nós estamos perdendo uma série de conquistas que foram da classe trabalhadora, que é universal. Ah, mas foram os franceses lá, Henrique, que conquistaram isso. Não tem nada a ver com o Brasil. A classe trabalhadora, camaradas, ela é universal. Ela é internacional, ela não é nacional. Assim como o capitalismo ele é internacional e as determinações do capital internacional têm efeitos sobre o capitalismo brasileiro, também a luta dos trabalhadores do mundo fazem sentido completo para nós. E os comunardos nos ensinam absurdamente. E é isso que nós temos que manter vivo aquilo que é conquistado pelos comunardos, né? Legal. Eu até lembrei de um termo da Guerra Civil Francesa que o Marx cita da República Mundial. E acho que a Comuna traz isso da Internacional, né? Aliás, a Internacional, o hino foi escrito na Comuna, né, Henri? Sim, ao longo da Comuna. Ao longo da Comuna. Exatamente. Que é um hino maravilhoso, né? É um hino que emociona a qualquer tempo. Eu acho que você poderia terminar essa live colocando o hino da Internacional para nós chorarmos todos juntos, não é? O Thiago para mim travou, não sei se para todo mundo. Então eu vou olhar aqui e vou falar algumas coisas, assim, a Flávia dizendo que é uma prosa boa. Voltou. Está tentando salvar você aqui. Sobre a Internacional foi escrita, então, durante a Comuna, pelo autor que você comentou. Isso, e você acha que perdeu porque você estava travado e eu falei para você terminar essa live expondo o hino da Internacional em bom português, para todos nós cantarmos, para todos nós terminarmos emocionados. Aí eu transbordo e aí vai embora. É porque eu estava vendo aqui que esse autor ele escreveu em 1871 como uma poesia e que depois ela se transformou em música alguns anos depois. É isso? E ela vira... E depois ela é adotada em alguns momentos como o hino da Rússia, né? O hino da União Soviética, na verdade, né? E depois eles mudam e viram outro hino, que também é muito bonito, o hino da União Soviética. Mas durante algum tempo, o hino da União Soviética também foi o hino da Internacional, para ver assim a importância dos comunardos para outros movimentos do século XX, por mais fracassados que tenham sido, porque a União Soviética fracassou. Ninguém aqui é bobo de achar que não. Fracassou naquilo que nós devemos analisar como processo revolucionário e avançou muito. Para nós chegarmos perto ao fracasso do que foi a União Soviética, nós teremos que avançar mais 400 anos de história, 500 anos de história do Brasil. Né? E o Thiago travou de novo. Ó, uma galera pedindo aí, ó, o Renan pedindo para tocar o hino, a Flávia pedindo para tocar o hino, o Ezio agradecendo, o Michel dizendo que também travou lá,
O Gustavo dizendo que foi uma live legal. Paz legal. Entre nós, guerras aos senhores, é isso aí. Fala aí, Thiago. Estou te rolando a galera bacana. Aqui. Tá, bacana. Ainda bem que você aí já chegou a 1 hora de live. Você solicitou, e antes de passar para você as considerações finais, eu vou ler a internacional aqui, que eu acho que vale a pena, porque é aquilo, né? Parece que ela está extremamente atual, né? Apesar de ter sido escrita há muito tempo. E hoje, que é o Dia Nacional de Lutas, né? Muitas mobilizações, muitas barricadas foram organizadas aí pelo país, muitas rodovias fechadas, e isso alimenta um pouco essa chama da comuna e da internacional, né? Que fala assim, né? De pé, ó, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Da ideia a chama já consome, a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais senhores. Se nada somos de tal mundo, sejamos nós, ó produtores. Bem unidos façamos, nesta luta final, uma terra senhamos, a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra-mãe livre e comum, para não ter protestos vãos, para sair desse antro estreito, façamos nós por nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Bem unidos façamos, nesta luta final, uma terra senhamos, a internacional. O crime de rico a lei o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para os pobres, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeitos. Somos iguais todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Bem unidos façamos, nesta luta final, uma terra senhamos, a internacional. Abomináveis na grandeza, os reis da mina e da fornalha, edificaram a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua. A corja rica o recolheu. Queremos que ela o restitua. O povo quer só o que é seu. Nós fomos de fumo embriagados. Paz entre nós, guerras aos senhores. Façamos greve de soldados. Somos irmãos trabalhadores. Se a raça vil, cheia de galas, nos quer à força canibais, logo verás que as nossas balas são para os nossos generais. Pois somos do povo ativos, trabalhador forte e fecundo. Pertence a terra aos produtivos. Ó parasitas, deixai o mundo. Ó parasitas que te nutres. Do nosso sangue e gotejar. Se nos faltarem os abutres, não deixe o sol de fulgurar. Bem unidos façamos, nessa luta final, uma terra senhamos, a internacional. Maravilha, né? Que letra, e que eu fui lendo e foi passando o contexto atual do Brasil na minha cabeça, assim. Hoje estivemos nas ruas, né, de forma segura, parando o trânsito para protestar, exigindo auxílio emergencial, né? Vivemos um momento crítico na história do país, muitas mortes, as pessoas indo novamente para a linha da miséria, e mais do que nunca a internacional se faz viva, né? Eu passo a palavra para você, trazer suas considerações finais. Vamos chegando ao fim de mais uma live de Papo de Intervalo. Eu vou usar minhas considerações finais, Thiago, para apontar uma pergunta, para apontar os erros da comuna, que é uma pergunta que o Ezio me fez e que eu acho muito importante. Senão nós glorificamos demais a comuna, porque a comuna tem um fator mítico para nós. Ela terminou antes de acontecer. Não é? Em 72 dias, não deu tempo. Veja que, por exemplo, o Marx extrai da comuna uma referência sobre uma economia planificada. Mas nós sabemos que uma economia planificada pode, se ela não for totalizante, ela é a sua própria ruína. E isso já nos mostrou a economia planificada de Cuba, a economia planificada da União Soviética, a economia planificada em tantos lugares. A China mesmo abortou a economia planificada e criou um outro caminho para o capitalismo mais atualizado e tal, vai numa outra direção. Mas tudo isso por quê? Porque ela durou 72 dias. Né? A Comuna de Paris foi do dia 18 de março ao dia 28 de maio. É pouco tempo. Então,
eu queria chamar aqui a atenção para os erros, como diz o Ézio, né? Pode chamar a atenção para os erros? Posso. Qual é o fracasso, o sentido do fracasso da comuna? Primeira coisa que fracassou a comuna é a primeira recomendação de Marx, né? O primeiro erro da comuna, segundo Marx, teria sido, a partir da Guerra Civil na França, no texto que ele escreve, né? Ocorreu no primeiro dia, no dia 18 mesmo de março, posto que os comunardos eles não implementaram a guerra civil para desbancar aí o poder da burguesia concentrada em Versalhes, né? E descoberta sob a direção de Thiers, né? Não por excesso de pudor, né? Porque sabiam que teriam que matar seus irmãos, que foi assim que a comuna começou, né? No dia 18 de março, quando o general diz para a Guarda Nacional atirem nos comunardos, na verdade, nos defensores, no povo em armas, no Montmartre, como é chamado, né? O Monte Mãe, que tem onde está lá o Moulin Rouge, né? É naquele lugar ali. Eu não sei exatamente onde é, porque eu nunca fui para lá, mas eu sei que é ali. E o general manda atirar e o exército não atira. Por que ele não atira? Porque ele está vendo, o exército posto está vendo suas namoradas, seus amigos, suas mães, suas tias, seus familiares, suas irmãs, seus irmãos, seus amigos de infância, e eles não vão atirar. Começou assim a comuna. E o primeiro ato que eles deveriam ter seguido para ganhar a comuna seria imediatamente se organizar, desbancar os traidores que fugiram junto com o Thiers, porque teve gente da guarda que fugiu junto com o Thiers, teriam que ir atrás do Thiers, matar essa gente, avançar sobre Versalhes, derrotar o exército de Versalhes, ocupar Versalhes, porque, veja bem, no momento em que a Comuna de Paris, nós falamos da Comuna de Paris, mas existiram outras comunas no mesmo momento da história. No mesmo momento em que estava acontecendo a Comuna de Paris, outras comunas explodiram na França. Só que a mais forte era a de Paris, era mais capacitada, que mais tinha condições de derrotar Versalhes. Não fizeram. Segundo ponto, Ézio, importante da sua pergunta. Eles não expropriaram os bancos. Não expropriaram o Banco Central. Né? Portanto, eles não mexeram no sistema financeiro. Isso foi um erro. Né? Isso foi um erro. Outro erro, dois erros, né? Não expropriar o Banco Central e não mexer no sistema financeiro. E um quarto elemento, que seria importante notar, seria de que as tropas do exército regular, que deixaram Paris, e deixaram o país por liberalidade, né, do Comitê Central, posteriormente atacam Paris. São os mesmos que vão atacá-los. Não é? Então, e, evidentemente, além do descuido em relação às lutas operárias nacionais que estavam acontecendo em outras regiões da França e ao movimento operário internacional, né? Porque também existia um movimento internacional, então houve um descuido dessa parte. Então, esses teriam sido os erros, os limites da comuna, né? Mas veja uma coisa, Ézio, para a gente terminar essa live para cima, né? Porque esses são os erros. O Lenin, ele diz o seguinte, eu queria terminar com a frase do Lenin. Ele diz assim, que a Comuna de Paris é a causa da revolução social, é a causa da completa emancipação política. Emancipação política e econômica dos trabalhadores. É a causa do proletariado mundial. E, nesse sentido, a Comuna de Paris ela é imortal. Então, daqui 1.500 anos, nós estaremos ainda falando de Comuna de Paris, se nada fizermos até lá para transformar a realidade da classe trabalhadora.
Obrigado, Tiago. Obrigado, Simpro. Obrigado a todos que nos ouvem, todos muito pacientes. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem muito sobre essa história. Gustavo Menon merecia vir também falar sobre isso e outros assuntos maravilhosos. A Ana Paula também, muito capacitada. Todos muitos, né? A professora Flávia Mendes, Magali, né? Uma galera maravilhosa. Obrigado. Estou falando em amigos. Legal. A gente fica muito feliz por mais esse momento aí de formação, né? Esse debate muito importante que nos possibilita reflexões para interpretar melhor essa realidade que vivemos, né? Você está tomando uma cerveja aí, me veio na cabeça aqui agora, você aproveita e já fala um pouco dessa sua produção artesanal, me veio na cabeça a revolta da Bavária, que o Engels escreve o artigo, e eu sei que essa não é uma Bavária, é sua produção. Minha produção. Legal, bacana. E vamos chegando então ao fim de mais um Papo de Intervalo. Nos acompanhe nas redes sociais, o Simpro Guarulhos, através do Facebook, do Instagram, do Twitter, o nosso canal no YouTube, TV Simpro Guarulhos. Iremos dar continuidade aos papos de intervalo aí nos próximos dias, nas próximas semanas. E sempre fica o convite aí, Henry, para estar trazendo esses temas muito importantes aí. Sim, e ó, eu falei algumas pessoal, não falei um abraço. Peraí, Thiago, eu falei algumas pessoas e não falei outras, não falei o Renan, não falei o Michel, todas pessoas muito capacitadas para vir falar com você aqui no Papo de Intervalo. É isso, obrigado mais uma vez. Legal. E durante a live veio a sugestão para a gente retomar grupos de estudos do marxismo e muitas coisas que precisamos estudar aí. Então, vamos pensar. Podemos fazer. Legal. Vamos fazer. Legal, pessoal. Então, boa noite a todos. Mais uma live Papo de Intervalo. Simpro Guarulhos, Sindicato é para lutar. Até breve, pessoal.